Mateus, capítulo 17, versículo 20. Está escrito o seguinte: E Jesus lhe disse: Por causa da sua pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis para este monte: passe para o outro lado, e ele há de passar, e nada vos será impossível. No contexto deste versículo, os discípulos não haviam conseguido curar um jovem. E o pai deste jovem pega o menino e leva até Jesus, e Jesus o cura. Então, os discípulos chegam a Jesus e perguntam por que não conseguimos. E Jesus lhe dá essa resposta: por causa da pouca fé. Não é que os discípulos não tinham fé, é que ela era pouca, e não é que ela era uma fé pequenina como um grão de mostarda, é que ela não era desenvolvida como a semente. Não é sobre ter uma fé pequena, é sobre ter uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve através de conhecer quem é Jesus, conhecer qual é o propósito de Jesus na nossa vida, qual é o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. E para isso é através da busca, através de oração, através de jejum, através da leitura da palavra, através da leitura da Bíblia. E assim a gente conhece quem é Jesus e começa a ter experiências com Deus que criam raízes de fé. E quando se cria raízes de fé, a gente cria um firme fundamento. A gente tem uma base forte, uma base inabalável. E não importa o que aconteça, a gente vai confiar em Deus. Porque a gente sabe quem é Deus. Posteriormente, aquela semente, ela dá fruto. Então, uma fé desenvolvida como a semente, que é o que Deus estava querendo dizer, porque posteriormente os discípulos, depois de conhecer quem era Jesus, conhecer o propósito da vida dele, fazem muitos milagres, pregam muito, porque eles conhecem quem é Deus. Então, a gente deve buscar desenvolver a nossa fé desta mesma maneira. Começar com uma fé pequena, falando com Deus 1, 2 minutos, para quem não fala, não tem o costume, e começar a falar aos poucos. Se a pessoa não acredita em nada de Deus, é sentar na cama e falar um pouco, e no máximo o que vai acontecer, você vai estar falando para si mesmo. E se você não acredita, se Deus existe, eu tenho fé que ele existe. Mas se você não tem, a partir daquele momento ele vai estar te escutando. Se você tiver uma fé pequena que, e se ele estiver me ouvindo? Ele vai estar. Mas para vocês, e se? Se você tiver uma fé pequena de que ele pode ou não estar, acredite, ele vai estar. E ele vai, através da sua oração de 1 ou 2 minutos, ele vai se fazer presente na sua vida e as coisas vão mudar. Vão mudar para melhor. Então, desenvolva a sua fé. Te convido a desenvolver a sua fé. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. E obrigado.